Olá! Nessa aula, nós vamos falar de circuitos polifásicos, mais especificamente nos circuitos trifásicos. O que nós veremos? Como se dá a geração monofásica, embora vocês já tenham uma ideia, e a geração trifásica. Veremos dois tipos de conexões, a conexão estrela-estrela e a conexão estrela-triângulo. Veremos como é a ligação estrela-triângulo em motores e qual é sua finalidade. Depois vamos abordar as fontes conectadas em triângulo, embora elas sejam menos comuns do que a conexão trifásica estrela-estrela-triângulo. Veremos também como a gente faz para calcular a potência em circuitos trifásicos, utilizando 3 potenciômetros, aliás, 3 watímetros e apenas 2 watímetros. São 2 métodos diferentes. E por último, faremos um resumo. Portanto, quais são os objetivos desta aula? Eu quero que vocês compreendam os circuitos trifásicos, estrela e triângulo, que são as duas configurações. Que vocês saibam diferenciar o que são valores de linha e valores de fase. Além disso, eu quero que vocês estejam aptos para calcular a tensão de linha, tensão de fase, a corrente de linha, a corrente de fase e a potência de circuitos trifásicos. E por último, eu quero que vocês identifiquem quando vocês devem optar por um circuito trifásico em estrela ou um circuito trifásico em triângulo. Até agora, a gente estava baseando nossas análises de circuitos em circuitos monofásicos. Porém, a gente tinha deixado de lado os circuitos trifásicos, os circuitos trifásicos são extremamente importantes. Por exemplo, na nossa rede de transmissão e distribuição, se vocês perceberam, a gente tem, em alguns casos, 3 fios, cada um tem uma fase. Na rede de distribuição, a gente tem no lado de alta os mesmos 3 fios, os 3 condutores, que são as 3 fases R e ST. E no lado de baixa tensão, que é após o transformador, temos 4 condutores, o RST e mais o neutro. Ou seja, esses tipos de circuitos estão presentes na nossa vida mais do que vocês possam imaginar. Em aplicações com motores, que são comuns na indústria, quando a gente tem motores de alta potência, é comum, extremamente comum e muito mais comum o uso de motores trifásicos do que motores monofásicos. Por isso, a gente vai destinar essa aula a entender esse tipo de circuito. Vocês verão que não tem muita coisa diferente. Existem, sim, algumas novidades, mas vocês vão poder aplicar as regras de análise de circuitos, as ferramentas que vocês viram agora, que vocês utilizaram para circuitos monofásicos, vocês vão usar igualmente para os circuitos polifásicos. Vamos entender como se dá a geração monofásica e a geração trifásica. Na geração monofásica, eu peguei um modelo simples de um gerador monofásico. O que nós temos aqui? Nós temos um campo magnético. Aqui eu tenho a representação das linhas de campo magnético indo como se estivesse entrando na tela do computador, e aqui as linhas de campo magnético vindo, como saindo da tela do computador. E dentro, portanto, aqui a gente tem um campo magnético, isso que é o mais importante. E no rotor do gerador, nós temos uma bobina. Uma bobina nada mais é do que um fio enrolado. Quando a gente faz a variação do fluxo magnético por dentro dessa bobina, nós temos uma tensão induzida, ou seja, a tensão que nós teremos entre os terminais da bobina irá depender do número de espiras da bobina. Tem o sinal negativo porque é uma tensão induzida, ou seja, essa tensão induzida ela sempre se opõe à variação do fluxo magnético, mas isso não importa porque em um semiciclo ela vai estar positiva e no outro negativa.
Portanto, temos o N representa o número de bobinas, de espiras da bobina. Aqui, esse termo representa a variação do fluxo magnético, dado em Weber, pelo tempo. Isso significa que, para eu ter uma tensão induzida intensa, maior, eu posso aumentar o número de espiras da bobina, que é esse termo, ou eu posso aumentar a variação do fluxo magnético pelo tempo. Isso significa que basta aumentar o campo magnético e diminuir o tempo, o intervalo de tempo, o que na verdade seria variar mais o fluxo magnético em um curto intervalo de tempo. Então, quanto mais eu aumento essa velocidade de rotação aqui do rotor, que faz com que o fluxo magnético que passa ali pela espira fique variando, se eu estou girando o rotor, em um certo momento vai passar mais fluxo magnético pela bobina, em outro momento vai passar menos. Então, eu estou variando a passagem do fluxo magnético pelo tempo. Quanto maior esse termo aqui, o maior o número de espiras, maior a tensão induzida. Se eu quiser ter uma grande tensão induzida, posso aumentar o número de espiras, aumentar, aqui se for o caso de ímãs permanentes, aumentar o campo magnético dos ímãs, ou posso girar mais rápido o rotor, de tal forma como que a variação do fluxo magnético pela bobina seja maior. Isso é um gerador monofásico. Aqui, na saída, nós teremos uma tensão induzida que vai ficar variando ao longo do tempo, que é a tensão senoidal que a gente está acostumado. Vamos analisar o que acontece agora em um circuito trifásico. Mas não se preocupem que eu vou depois colocar fazer uma simulaçãozinha com vocês. O circuito trifásico é bem parecido, o princípio é bem parecido com o circuito monofásico, o gerador monofásico. A diferença é que ao invés de termos uma bobina, nós temos 3 bobinas, separadas 90 graus, separadas em 120 graus entre elas, separadas fisicamente em 120 graus. Portanto, só que agora eu inverti. Ao invés de eu ter o ímã permanente por fora, eu tenho um eletroímã por dentro. O rotor virou um eletroímã alimentado por uma fonte de corrente contínua. Isso significa que eu sempre vou ter o polo norte desse lado da bobina e o polo sul desse lado, porque ele é alimentado por uma fonte de corrente contínua. E aqui, do lado de fora, eu tenho as bobinas. Aqui eu tenho a bobina 1, ela sai da tela aqui e entra aqui. Então tem uma bobina 1, eu tenho a bobina 2, que está entre essa e essa aqui. Vou até fazer em uma cor diferente. Eu tenho aqui a bobina 2. Como que vocês entendem essa bobina? Como uma bobina aqui, ó, enrolada nesse formato. Essa bobina aqui está enrolada dessa forma. E a outra bobina é essa aqui. Então eu tenho 3 bobinas agora paradas e o ímã é que vai ficar girando. O ímã que está no rotor e as bobinas estão no estator. Essas bobinas estão separadas 120 graus uma em relação à outra. Significa que, enquanto uma bobina vai ter uma excitação máxima em um dado momento, e depois vai decaindo, a outra bobina vai ter esse comportamento, só que com uma defasagem de 120 graus, porque elas têm uma distância física de 120 graus uma em relação à outra. Então a outra vai ter um atraso ali de 120 graus. E a terceira vai ter outro atraso de 120 graus. Com isso, eu terei 3 tensões induzidas, defasadas uma em relação à outra, em 120 graus. Uma vai estar aqui, outra vai ter esse formato, e outra vai ter esse formato aqui. As 3 tensões induzidas
com defasagem de 120 graus uma em relação à outra. Agora, como eu tinha prometido, eu vou mostrar dois vídeos simulando para vocês entenderem melhor como que funciona a geração trifásica. Esse vídeo aqui é um vídeo cujo link está ali na apresentação e eu queria mostrar para vocês. Eu coloquei ele em inglês, né? Mas eu até pulei umas partes, eu vou direto à parte que nos interessa. Nesse primeiro modelo aqui, nessa primeira parte do vídeo, a gente vê que nós temos uma única espira. Embora ela esteja dos dois lados do motor, ela está interligada. Então, é uma única espira ligada a uma carga. A gente tem dentro no rotor um ímã permanente. E esse ímã ele vai girar. Alguma força fará-o girar, como por exemplo a energia potencial de uma hidrelétrica ou de o vapor de uma termoelétrica. Algo fará com que esse rotor gire e como esse ímã ele tem um campo magnético, a variação do campo magnético pela bobina vai induzir uma tensão. Apenas a variação do campo magnético. Se eu parar o rotor, eu paro de gerar tensão. Eu preciso ter uma variação do campo magnético que passa pela bobina. É o que a gente percebe ali. Então o rotor ele gira, o campo magnético que vai passando ali pelas espiras, pela bobina, varia. E isso faz com que varie também a tensão induzida e, consequentemente, a corrente. Esse é um circuito monofásico, eu só tenho uma fase, como vocês podem perceber. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo. Agora, vamos para outra parte, então. Esse é o circuito monofásico. Em seguida, foi colocada ali outra fase no meu circuito. Só que essa fase é o condutor amarelo, ela está defasada em relação à fase vermelha em 120 graus. Né? Se eu tiver 360 graus, eu dividi o 360 em 3 fases, só não coloquei a terceira fase, então cada fase está separada em 120 graus. E agora eu coloquei a outra fase, a fase azul, e a gente vê perfeitamente que as 3 fases estão separadas uma da outra em 120 graus. Com isso, eu tenho tensões induzidas, cujo pico ele não é sincronizado. Primeiro eu tenho o pico de uma fase, depois 120 graus depois eu tenho o pico da outra fase, e 120 graus depois eu tenho o pico na outra fase. Consequentemente, a gente vê que a lâmpada, vou dar um pause aqui, que a lâmpada ela fica oscilando. Porque tem um momento que eu tenho mais tensão, portanto eu tenho mais corrente. Em outros momentos eu tenho zero de tensão, que eu tenho zero de corrente. Mas a gente não vê a lâmpada oscilar. Porque a velocidade desses ciclos são muito rápidos. A velocidade é muito rápida, são 60 ciclos por segundo. Portanto, a gente não percebe essa oscilação. E aí, essa parte é para uma outra parte explicando como é que a gente faz a ligação de... a gente tem um motor no lado da esquerda, né? Então uma carga, e temos no meio um gerador. Esse gerador, a gente vê a parte ali responsável pelo giro do rotor, e esse giro faz com que eu tenha uma tensão induzida trifásica no meu circuito. E aí, essa parte eu vou falar com mais detalhes para vocês, para mostrar que na usina sai o modelo trifásico. Na linha de transmissão temos modelo trifásico na alta tensão da indústria. Na alta tensão da indústria temos o modelo trifásico também. Então ali na parte superior temos saindo 3 fases RST. A linha de transmissão temos a fase RST. Se você olhar nas estradas, temos os 3 condutores nas torres de transmissão. Na indústria de alta potência, temos as 3 fases chegando. Só que do sistema de distribuição para as residências, entram 3 fases no transformador e saem 4 fases. E isso eu vou explicar mais para frente para vocês. Eu acho que sobre esse vídeo era isso que eu queria mostrar.
A partir do vídeo que a gente viu e do que a gente viu até agora na apresentação, surgiram umas dúvidas. Bom, se eu tenho um sistema trifásico, acho que a gente sanou essa dúvida de como é a geração. Isso é o que eu queria mostrar com o vídeo. Significa então que eu posso ter cada fase conectada a uma carga. Perfeito, posso fazer isso. Dessa forma, eu teria, igual o modelo indica aqui, cada fase conectada a uma carga, portanto eu teria 6 condutores, 2 para cada fase. Mas não é isso que vocês viram no vídeo, e não é isso que vocês enxergam na prática. Na prática, a gente enxerga só 3 fases, a fase R, S, T, e não enxergamos 6 condutores. Como que isso acontece? A gente sabe que para uma carga funcionar, nós precisamos dos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Por mais que ele fique variando a polaridade no sistema de corrente alternada, nós precisamos ter os dois polos, que é o bipolo. E como que uma fase só, um condutor por fase, consegue alimentar uma carga? Eu precisaria ter esse modelo aqui. Mas a gente sabe que esse modelo ele não é econômico, porque a gente usa 6 condutores, e não é prático também ficar trabalhando com 6 condutores. E vimos que esse modelo aqui funciona muito bem, com apenas um condutor por fase. E a outra dúvida também é que, ao chegar na rede de distribuição de baixa potência, que não são nas casas, no comércio, a gente tem as 3 fases, passa pelo transformador abaixador, que transforma os 13.800 volts para 127 volts. Então aqui a gente tem 13.800 para 127 volts. E surge mais um condutor, que é o condutor neutro, que vem logo aqui embaixo, né? Ele não aparece aqui, mas nós temos. Não confunda com o cabo de telecomunicações. Nós temos as 3 fases, RST e o neutro aqui. Aliás, ele está aqui, desculpa. Ele está aqui o neutro, RST e o neutro. Então, de onde surgiu esse condutor? E é isso também que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Neste item, nós vamos falar de 2 novos conceitos, que são tensão ou corrente de fase e de linha. Vamos começar pela diferença entre a tensão de fase e a tensão de linha. A tensão de fase é aquela que vocês já estão acostumados, que é a tensão medida entre os terminais do gerador. Por exemplo, entre o ponto A, B ou C e o neutro, considerando o circuito trifásico. Aqui eu coloquei como se fosse uma rede de distribuição. É claro que na rede de distribuição o neutro fica na parte de baixo, mas é só um desenho. E aí temos as 3 fases, fase A, fase B ou fase C, ou também conhecidas como fase R, S e T. Existem 2 formas de a gente ligar a nossa carga e obter 2 valores de tensões. Vocês já viram que é possível ter esse valor de tensão ali na simulação que eu apresentei para vocês. Uma dessas formas é a tensão de fase, que é quando a gente liga uma dessas fases da saída do gerador e o neutro. Por exemplo, aqui eu liguei uma carga. Aqui eu liguei uma carga entre a fase A e o neutro. Portanto, eu tenho a tensão AN. Aqui eu liguei outra carga entre a fase B e o N. Portanto, eu tenho a tensão BN. E aqui eu liguei entre a fase C e o N. Portanto, eu tenho a fase CN. Eu também posso chamar essa fase de tensão de fase, VF. E de outra forma, eu posso fazer outro tipo de ligação na minha carga, obtendo uma tensão maior, caso seja necessário. Eu posso, por exemplo, ligar a minha carga entre a fase A e B. Com isso, eu vou ter uma tensão maior, VAB. Posso ligar a minha carga entre o B e o C. Aliás, eu estou ligando aqui entre o A e o C, então eu tenho VAC. E por último, eu estou ligando minha carga entre o B e o C. Portanto, eu tenho uma tensão VBC. É importante a gente perceber que não existe
As pessoas podem pensar, o dobro de 127 é 254. A gente não tem essa tensão na nossa rede. O pensamento também que a metade de 220, aliás, que o 220 é a ligação entre duas fases. Se eu ligar então entre fase e o neutro, tenho 110 volts. Está errado, não é a metade essa relação. Por que não é a metade? Ou o dobro? Porque se eu tenho uma fase aqui, vou chamar isso aqui de fase A, eu tenho um ciclo de tensão. E aí eu tenho uma fase B, que eu tenho um ciclo de tensão. A fase A tem 127, não significa que se ligar e a fase B tem 127 volts. Se eu ligar essa tensão aqui, não significa que eu vou ter 127 vezes 2. Eu não vou ter uma tensão que é o dobro. Por quê? Porque, na verdade, essas tensões elas estão defasadas. Então, não significa que se eu somar esse ponto e esse ponto, eu vou ter o dobro da tensão. O dobro de 127. Nem se eu ligar esse ponto com esse ponto e calcular essa tensão, eu vou ter o dobro. Porque não existe essa relação de dobro, porque existe uma defasagem entre as tensões. E a gente vai descobrir qual que é essa relação, porque se eu ligar entre fase e neutro eu tenho 127, e se eu ligar entre fase e fase eu tenho 220. Então vamos calcular qual que é a relação entre a tensão de fase e a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases. Na tensão de linha, eu tenho, vou pegar o caso aqui da tensão onde eu ligo o VAB, essa situação. O VAB, a tensão é uma diferença de potencial. Então, eu estou calculando a diferença de potencial, ou a tensão, entre a fase A e a fase B. É isso que minha carga está recebendo, a tensão da fase A e a tensão da fase B. Perfeito. Considerando que a fase A tem uma tensão de fase com ângulo de 0 graus, que ela começa com ângulo de 0 graus. E a tensão B tem uma tensão de fase com ângulo de menos 120 graus. Portanto, eu coloquei bem aqui em cima. A tensão que a carga recebe é a tensão entre A e B, que é VA menos VB. Colocando isso na forma, fazendo um menos outro, só que na forma cartesiana, ou seja, transformando isso aqui para a forma cartesiana, eu tenho VF mais J0. E o VB, na forma cartesiana, eu tenho VF cosseno de 120, de menos 120, é menos meio. E seno de menos 120 é menos raiz de 3 sobre 2. Como se trata de uma subtração, eu vou deixar esses valores na forma cartesiana. Foi o que eu fiz aqui. Isso aqui é o VA na forma cartesiana. Eu não coloquei o J0 por questões óbvias. E isso aqui é o VB na forma cartesiana. Resolvendo essa operação matemática, nós vamos ter VAB é 3 vezes a tensão de fase dividido por 2, mais J, a tensão de fase vezes a raiz de 3 sobre 2. O que eu fiz? O 3, na verdade, eu optei estrategicamente por, ao invés de colocar o 3 dessa forma, eu coloquei raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá na mesma. Mas vocês vão entender porque eu coloquei aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 ao invés de apenas 3. Só fiz essa mudança na minha equação. Quando eu faço isso, a gente pode perceber que é possível colocar o raiz de 3 vezes f em evidência, porque ele se repete nos dois termos. Portanto, o VAB ficou raiz de 3 VF vezes raiz de 3 sobre 2 mais J meio. Transformando para a forma polar, se a gente observar na tabela de seno e cosseno, esse valor ele é 30 graus. Ou seja,
o cosseno menos 1 de raiz de 3 sobre 2 é 30 graus e o cosseno menos 1 de meio é 30 graus. O seno menos 1 de meio é 30 graus. Então, apenas transformei esse valor aqui no seu respectivo ângulo. Ficou que VAB é raiz de 3 vezes a tensão de fase com ângulo de 30 graus. Supondo então que a fase A está com ângulo 0 graus e a fase B está com ângulo menos 120, o VAB tem um ângulo de 30 graus. Enfim, se o VAB deu esse valor, o VBC é uma defasagem de 120 graus, a defasagem de 120 continua existindo, então o VBC é a raiz de 3 vezes a tensão de fase com ângulo de menos 90 graus. E o VCA é a raiz de 3 vezes a tensão de fase com ângulo de menos 210 graus. O que eu quero que vocês saibam? Que a relação da tensão de linha com a tensão de fase é a tensão de linha é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Portanto, se vocês fizerem 127 vezes a raiz de 3, dá 220. Em uma residência onde a tensão entre a fase e o neutro dá 127, se eu fizer uma ligação de fase com fase, dá os 220 volts. Vamos supor ali numa alimentação industrial, se eu tiver na tensão de fase 220 volts, se eu pegar fase e fase, dá 380 volts. Então, são os valores que vocês ou estão habituados a trabalhar ou ficarão habituados. Aqui no diagrama fasorial para a gente entender melhor. Eu vou pegar aqui, se a gente tiver uma tensão de fase A, VA, com um ângulo de 0 graus, como vocês estão acostumados. Uma tensão B, com um ângulo de menos 120 graus, e uma tensão C, com um ângulo de 120 graus, se eu quiser saber, se eu ligar uma carga entre o VA e o VB, eu vou ter o VAB. Porém, a tensão ela é uma diferença de potencial, certo? Então seria o VAB, que eu quero calcular, se eu ligar minha carga no VAB, eu vou fazer o VA menos o VB. O menos, como é menos aqui, o que eu faço? O VB não está aqui. Como ele é menos, eu vou jogar ele para cá. E aí eu vou, ao invés de subtrair, eu vou somar utilizando fasores. E como que eu faço essa soma de fasores? É simples. Eu pego o VB e transporto aqui na paralela. Eu pego o VA e transporto aqui na paralela. A junção dos dois é a minha resposta. Portanto, o VAB tem essa posição, que é o raiz de 3 vezes esse comprimento VF, supondo que aqui tem VF e aqui tem um comprimento VF, e o ângulo, como a gente viu, de 30 graus. Eu posso fazer a mesma coisa para os outros. Vamos supor que eu vou ligar uma carga entre o VB, que está nessa posição, e o VC, que está nessa posição. Se eu quiser, portanto, ligar a carga no VBC, eu tenho que fazer VB menos VC para saber a diferença de potencial. Esse menos VB permite que eu pegue o VC e coloque no seu oposto. E aí some as duas cargas. Somando, eu transporto o VC aqui para uma paralela e o VB para uma paralela. O resultado da minha tensão VBC com um ângulo de menos 90 graus. Então, a gente tem que olhar aqui. O VBC é 3 vezes raiz de F com um ângulo de menos 90 graus. Se eu fizer a mesma coisa para o VAC, o VA está aqui, inverto o sinal do VA, e aí o resultado dos dois dá VAC, o VCA, que é a raiz de 3, o módulo aqui é a raiz de 3 vezes VF, e o ângulo dá 150 graus. Então, o ângulo 150 graus ou menos 210, é na mesma, né?
Ou eu coloco 150 graus nesse sentido, ou menos 210 graus nesse sentido. O que eu quero que vocês entendam é de onde saiu essa tensão de linha, que ela nada mais é do que a diferença de potencial entre duas tensões de fase. E qual que é a relação? A relação, isso aqui vocês não podem esquecer, é a raiz de 3. Na elétrica tem dois valores que são bem importantes. O raiz de 2 é para transformar tensão eficaz e corrente eficaz em tensão de pico ou corrente de pico. E o raiz de 3 é para transformar tensão ou corrente de fase em tensão ou corrente de linha. Agora que a gente viu a diferença entre tensão de fase e tensão de linha, nós vamos aprender qual que é a diferença entre corrente de fase e corrente de linha. A corrente de fase, que a literatura chama, é a corrente da carga. Mas, bom, a definição é a seguinte: corrente que percorre cada fase chama-se corrente de fase, designada genericamente como IF. Ou pode ser a corrente entre a fase e neutro, ou a corrente na carga. Eu vou diferenciar e vou chamar corrente de fase como a corrente entre a fase e o neutro. E a corrente da carga eu chamo mesmo como corrente de carga. E a corrente de linha? A corrente que passa na linha que liga o gerador à carga é chamada de corrente de linha, designada como IL. Vamos entender o seguinte: na literatura, o que ele está chamando de corrente de fase é a corrente que vai até a carga. Essa corrente aqui. Essa corrente que vem até a carga. Essa corrente que vem até a carga. E o que é corrente de linha? A corrente que passa pela linha que liga o gerador até a carga. Então, aqui eu tenho uma corrente de linha IA. Aqui eu tenho uma corrente de linha IB. E aqui eu tenho uma corrente de linha IC. E essas correntes são o quê? São correntes de fase, que eu vou chamar de corrente de carga para não gerar confusão. Mas saibam que na literatura eles chamam de corrente de fase. Beleza. Entendido isso, a gente vai ter que ver qual que é a relação entre a corrente de fase e a corrente de linha. Às vezes, a corrente de fase e a corrente de linha, ou a corrente da carga, vou chamar de corrente da carga, e a corrente de linha, elas são iguais. Quando? Quando eu tenho uma ligação de fase, que é o caso aqui, eu tenho uma carga ligada entre o A e o N. Então a corrente passa aqui e vem para cá. Essa aqui é a corrente da carga, que é a corrente de fase que eles chamam. Aqui eu tenho uma corrente que sai do B e vai até o N. E aqui eu tenho uma corrente que vai do C e vai até o N. Corrente de carga. Beleza. Se a gente perceber, olhar bem, a única corrente que sai do A é essa corrente de carga. Portanto, eu posso dizer que a IA é a corrente de carga, a corrente que vai passar na carga, ou a corrente de fase. Se eu olhar o B, ó, a única corrente que sai do B é essa corrente aqui que passa no Z2, que vai para o neutro. Portanto, IB é a própria corrente de fase. E a única corrente que passa pela linha C é essa corrente que passa pela carga 3 e vai para o neutro. Portanto, IC é a própria corrente de fase. Mas nem sempre isso vai acontecer. Quando que vai ser diferente? Vamos olhar essa linha aqui, A. Essa linha A. Vou destacá-la na cor azul. A linha A tem uma corrente que sai da linha A e vai até B. Então, eu tenho aqui uma corrente de carga. Vou chamar corrente de carga 1. E também eu tenho mais uma corrente que sai da linha A e vai até a linha C, que eu chamo de corrente de carga 2. Portanto, eu não posso dizer que a corrente da linha A é a mesma coisa que a corrente de cada fase. Não, porque a corrente da linha A, nesse caso,
É a somatória da corrente da carga 1 mais a corrente da carga 2. E qual que vai ser essa relação, então, entre a corrente de linha e a corrente de cada fase, cada fase que passa na carga e a corrente de linha? Vamos calcular também. Ótimo. Tem aqui o nosso modelo. Eu posso dizer, então, que a corrente que passa na linha A, que a gente chama de corrente de linha, analisando como nó. Na linha A, eu tenho uma corrente AB, que é essa corrente que vai do A até o B. E eu tenho mais uma corrente que vai do A até o C. Portanto, pela lei de Kirchhoff para nó, a nossa equação seria IA é igual a IAB mais IAC. Porém, a gente vai ver que essa corrente aqui do C, ela não é nesse sentido. Mais para frente a gente vai ver melhor. Ela é a corrente ICA. Portanto, o que eu fiz? Eu só inverti o sinal aqui, e ao invés de chamar IAC, eu chamei de ICA. Só para explicar como que é isso aí, esse formato de ligação que a gente está chamando aí é um triângulo, onde a gente tem aqui A, B e AC e C. E aqui a gente tem as cargas. Entre o AB, eu tenho a carga Z1. Entre o BC, entre o AC, eu tenho a carga Z2. E entre o BC, eu tenho a carga Z3. E aqui eu tenho as linhas A, B e C. Se eu definir as correntes vindo desse sentido aqui, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, a gente vai ver que nesse nó está entrando IA, está saindo do nó essa corrente IAB e está entrando no nó a corrente ICA. Por isso que eu inverti ali a posição. Isso vai ficar claro mais para frente para vocês. Portanto, temos nossa equação aqui, que a corrente da linha é a corrente de fase IAB menos a corrente de fase ICA. Perfeito. Supondo que a corrente IAB, eu vou colocar que ela começa com um ângulo de 0 graus. Não tem nenhum problema eu definir isso, só vai facilitar a minha vida. Se ela começa com um ângulo 0 graus, a gente está falando no circuito trifásico equilibrado, significa que a corrente IAC tem uma defasagem de 120 graus. Então, coloquei aqui 120 graus. Perfeito. Remontando a equação, esta equação aqui, na forma polar, fica IA é a corrente de carga, com um ângulo de 0 graus, menos a corrente de carga com um ângulo de 120 graus. Transformando isso para a forma cartesiana, a gente fez ali com a tensão. Então, já vou colocar direto. Isso aqui é o 120 graus na forma cartesiana. Com isso, minha equação fica 2 vezes a corrente de carga sobre 2, mais a corrente de carga sobre 2, menos J, que é a parte imaginária, a corrente de carga vezes a raiz de 3 sobre 2. Resolvendo a equação da mesma forma como a gente fez anteriormente, resulta que a corrente de linha IA é 3 vezes a corrente de carga, ou seja, a corrente de fase, que a literatura chama. O ângulo, eu nem vou me preocupar com o ângulo, isso aqui vai dar 30 graus, mas eu não vou me preocupar. O mais importante é o seguinte, que a corrente de linha vale 3 vezes a corrente de carga, para nossa satisfação, né? Por quê? Fica fácil, se a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de carga ou tensão de fase, a corrente de linha também tem essa relação, raiz de 3 vezes a corrente de fase, que vai facilitar muito a nossa vida. Era apenas isso que eu queria deduzir. Também posso jogar no nosso diagrama ali fasorial
E olhar, por exemplo, vamos pegar aqui é a corrente A. Aqui nós temos a corrente A. Vamos pegar, por exemplo, a corrente... Aliás, a corrente A que eu calculei. Eu quero pegar... Para a gente calcular a corrente A, o que nós usamos? Para a gente calcular a corrente A, a gente fez a diferença. O IA, IAB menos ICA. Então, IAB menos ICA. O IAB está aqui. O IAB está aqui, que é a corrente de fase. O ICA está aqui. Mas como é o menos ICA, então a gente coloca ele aqui e somo. Troquei o sinal dele. Portanto, a somatória dos dois, como que eu faço? Fasorialmente, pego o paralelo, traço aqui, pego o paralelo, coloco aqui, e aqui é resultado, que é... Se isso aqui eu chamo de corrente de fase, isso aqui é corrente de fase, essa nova corrente de linha que eu encontrei é a raiz de 3 vezes a corrente de fase. E vai ter um ângulo de defasagem, obviamente. Posso fazer isso para os outros. Só queria provar, então, a importância do raiz de 3. Não se preocupem, são bastante informações. O que eu quero é que vocês decorem até agora. Essa relação entre tensão e corrente de fase e linha, que é a relação raiz de 3. Depois a gente vai ficar tudo um pouco mais claro para vocês. Agora que a gente viu como se dá uma geração de energia trifásica, qual que é a diferença entre tensão e corrente de fase e de linha, nós vamos aprender duas configurações de geradores e cargas, que é uma configuração estrela e uma configuração triângulo. Neste momento, nós vamos ver a configuração estrela-estrela. Por que estrela-estrela? Significa que tanto o gerador tem um formato de estrela, como assim? O gerador tem um formato de estrela nesse sentido. Ó. Um gerador. Aqui eu tenho um gerador, outro gerador e outro gerador. E os três são conectados em um ponto comum chamado de nêutron. Lembra que eu levantei aquelas dúvidas? Como que a gente às vezes tem 3 fases e depois tem 4 fases? Aqui a gente tem a fase A, B, C. Se a gente ligar os 3, a gente tem um nêutron. É bem melhor do que ter aqueles 6 fios que são não é nada prático e nem econômico. E aí ele tem esse formato de estrela, e ele é representado pelo Y. Portanto, a gente tem aqui uma conexão trifásica estrela-estrela. Por quê? O gerador é estrela e a carga também é conectada à estrela. A carga também tem um ponto comum chamado de nêutron. E quais são as características desse circuito? Bom, primeiro que eu não preciso ter ali, ó. Eu não preciso ter os três circuitos, os 6 fios. Então tem uma, igual no modelinho ali, uma carga aqui, outra carga aqui e outra carga aqui. Não preciso ter os 3 fios. Se eu ligar os 3 em um ponto comum, eu tenho 4 fios e então tenho 3 fases e um nêutron, que é o ABC e o N, ou RST e o N. Quais são as características então desse circuito? Vamos ver. Primeiro, nesse tipo de circuito eu posso organizar aqui. Aqui você já sabe que isso aqui é uma fase, né? Que é uma tensão entre um ponto do gerador e o nêutron. Então eu chamo de fase, que é tensão de fase com ângulo de 0 graus. O VBN, a fase B, é a tensão de fase com ângulo de menos 120 graus. E o BCN é a fase com ângulo de menos 240 graus. Então percebam que a ordem aqui está nesse sentido.
A gente chama isso de sequência positiva. Porém, eu posso trocar, inverter esses dois condutores, tanto para ligar uma carga, por exemplo. E aí a ordem fica diferente. O B fica para cá, com ângulo de 120 graus, e o C fica aqui, com um ângulo de 240 graus. Essa é a sequência negativa. Por que isso é importante? Porque se eu for alimentar um motor, se eu inverter o B, fazer essa inversão da sequência, é crucial para fazer o motor trifásico girar de um lado em um sentido e girar do outro. Então eu posso brincar ali alterando as fases e mudar o sentido de rotação da minha carga. Vamos ver as características. Aqui desse lado eu tenho a carga em formato estrela. E aqui eu tenho o gerador no formato de estrela. Baseado naqueles conceitos que a gente já viu de tensão de fase e tensão de linha. A carga, o que ela vai enxergar? Só relembrando, aqui no gerador. A tensão entre o neutro e o ponto A é tensão de fase. Entre o neutro e o ponto B é tensão de fase. E o neutro e o ponto C é tensão de fase. A tensão entre os dois terminais do gerador A e B, eu tenho tensão de linha. Lembra que a gente deduziu? VAB é tensão de linha. VBC, eu tenho a tensão de linha também. E o VCA, eu tenho outra tensão de linha. Sabendo disso, vamos olhar agora para a carga. Vamos olhar para a carga Z1. Está aqui. Qual tensão a carga Z1 está ligada? Será que a carga Z1 está ligada na tensão de fase ou na tensão de linha? Olha, a carga ela está ligada na tensão de fase, que é o VA. Ou seja, ela está ligada no mesmo ponto A do gerador e no condutor neutro. Então, a fase A, a carga recebe a tensão de fase. É só isso que vocês precisam analisar. Que a carga, ou VA, é tensão de fase com ângulo 0 graus. O Z2 é tensão de fase com ângulo menos 120. E o Z3 é tensão de fase com ângulo mais 120. Então, defasado 120 graus, uma fase em relação à outra. Vocês só precisam saber disso. E sobre a corrente? O que a gente precisa saber? Baseado naquele conceito de corrente de fase e corrente de linha. A corrente de fase é essa corrente que passa aqui na carga. Que ele chama de corrente de fase. Você acha que... Qual o valor que a carga está recebendo? A carga está recebendo a corrente da linha. Ó. Vejam, a linha A é essa aqui. Então a corrente que passa na linha só passa na fase, só passa na carga. Não passa nem em outro lugar. Portanto, a corrente da fase, ou corrente da carga Z1, é a mesma corrente da linha. Que a gente tinha visto aqui, ó. Vou ter que achar ali, lá no começo, quando a gente falou daquele conceito. Aqui, ó. Esse tipo de ligação, se vocês prestarem atenção, é esse aqui. Onde o A, a corrente que vem da linha A só passa em um lugar, que é na carga Z1. E vai para o neutro. Não passa em outro lugar. Então, estamos falando desse tipo de corrente. Ótimo. Feito isso, vamos observar agora o que é uma conexão trifásica estrela-triângulo. O estrela você já sabe. O estrela é esse formato aqui da fonte do gerador em estrela. O triângulo é quando a carga é ligada em triângulo, só que aqui é um triângulo ao contrário. A gente chama de triângulo. Beleza? Então mudamos apenas a carga. E o que isso vai interferir? Vamos ver. Se a gente olhar primeiro para a tensão, aqui eu tenho uma tensão de fase. Vou pegar... Deixa eu ver o que eu pego aqui. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho uma tensão de fase AN. E aqui eu tenho uma tensão de fase
BN. O que vocês acham que o AB está enxergando? O AB está enxergando só a tensão entre A e N? Não. O AB está ligado aqui, ó, nesse ponto aqui e nesse ponto. Portanto, essa tensão de fase aqui da carga, vou chamar de tensão de fase, que é a tensão AB. Ela está enxergando o VAN, a diferença de potencial entre o VAN e o VBN. Portanto, se eu for calcular a tensão na carga VAB, ela é tensão de linha, ela é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Vocês não precisam ficar sofrendo com isso. Vocês só precisam desenhar o circuito e olhar o seguinte. Vamos pegar outro ponto, o ponto BC. Aqui eu tenho uma tensão CN e aqui eu tenho uma tensão BN. Vamos supor que é nesse sentido ou o contrário. Aqui. Se eu olhar para o BC, a gente tem que pensar no que ele está enxergando. Ele está enxergando só uma tensão de fase? Não, ele está enxergando duas. Ele está ligado nas extremidades dessas duas aqui. Portanto, eu devo imaginar que a tensão entre BC é maior do que a tensão de uma fase só. Portanto, se é maior, eu vou multiplicar pela raiz de 3 a tensão de fase. Você só tem que fazer essa análise. Se a tensão está ligada entre duas fases, eu tenho uma tensão maior. Quanto maior? Raiz de 3 vezes a tensão de fase. Viram como não é complicado? Vocês só precisam fazer esta análise. E aí, a defasagem vai ser diferente, né? Supondo que a gente comece a fase com ângulo 0 graus, a tensão de linha começa com ângulo de 30 graus, que a gente viu ali no começo, né? Até apaguei, eu acho. Não, vamos ver. Vamos na parte que fala de tensão. Isso, ó. Se as fases começam com ângulo 0, menos 120, mais 120, as tensões de linha, a gente vai multiplicar pela raiz de 3 e o ângulo serão 30 menos 90 menos 210. Mas continua com uma defasagem uma em relação à outra de 120 graus, ou seja, continua em equilíbrio. Perfeito. Não esqueçam isso. Vimos então que quando eu tenho uma carga em triângulo, eu tenho uma tensão de linha, ou seja, ela é uma tensão maior, e aí quando eu falo tensão maior já vem a relação raiz de 3. Perfeito. E a corrente? O que vai acontecer com a corrente? Se a gente analisar, e aí a literatura gosta de chamar essa corrente aqui, pegar a corrente AB, de corrente de fase, eu chamo de corrente de carga. Se eu tenho aqui a corrente de fase e a corrente de carga. E aqui, vocês lembram a definição? Isso aqui é corrente de linha, corrente que vem realmente pela linha. Vocês acham que essa corrente aqui de linha é igual à corrente de fase? Não é. Por quê? Porque essa corrente aqui, uma parte dela é essa corrente de fase e outra parte vem para cá, em outra corrente de fase. Ela é o dobro? Não é o dobro. Por quê? Porque as cargas são defasadas 120 graus, as fases. Lembrando que eu tenho uma outra fase aqui interferindo, então não é uma relação de dobro. Mas eu sei que é uma corrente maior. A corrente que passa aqui, ela tem que ser maior do que essa e essa, obviamente, né? Somando as duas tem que dar essa corrente de linha. Então qual o valor que eu coloco ali? Raiz de 3. É só vocês analisarem dessa forma. Que a corrente de linha é a raiz de 3 vezes a corrente de carga. Não precisa quebrar a cabeça. É só desenhar e verificar que a corrente de linha ela se divide em uma parte e acaba alimentando duas cargas. Se a gente olhar aqui, ó, agora eu tenho uma situação diferente. Eu tenho essa situação, porque a linha A, o que acontece que a corrente vem para cá? Uma parte vem para cá e alimenta essa carga.
Mas ela não para, não é só isso. Outra parte vem aqui e alimenta essa outra carga que termina na linha C. Então ela é uma corrente maior do que a corrente de fase. Observando isso, você já tem um entendimento do que é essa conexão estrela-estrela ou estrela-triângulo. Pessoal, então eu fiz uma simulaçãozinha aqui no Excel. Fiz essa simulação aqui no Excel para a gente verificar como que a gente, a partir de uma ligação estrela, com 3 condutores, a gente tem, no primeiro momento, um nêutron. Isso em um circuito equilibrado. O que eu fiz? Nesta coluna da esquerda, eu coloquei o tempo. Coloquei tempos ali em segundos. E aqui eu vou colocar as 3 fases. VAN, ou seja, estamos falando de uma ligação estrela. Então, uma tensão entre o condutor A e o nêutron. Na outra coluna, entre o condutor B e o nêutron. E na outra, entre o condutor C e o nêutron. São 3 condutores. Beleza. Eu montei a equação, né? Coloquei para uma tensão eficaz de 127 volts. Lembrando que na função trigonométrica, a gente coloca o valor de pico. E coloquei também uma frequência aqui de 50 Hz, porque eu queria ajustar aqui o tempo certo. Enfim. Eu vou arrastar isso aqui, e aí no gráfico a gente vai perceber a montagem da senoide, né? Como é aspirado de uma função trigonométrica. Aí ele chega no valor de pico, 179,6, começa a decair, chega no valor zero, aproximadamente zero, tem um erro aqui de aproximação, mas é 7,4 vezes 10 elevado a menos 8, então um número muito, muito pequeno. Aí tem um semiciclo negativo e assim por diante. Vou expandir aqui. Perfeito. Tenho aqui a função trigonométrica, a função senoidal. Vou fazer a mesma coisa para o VBN. Fiz a mesma coisa para o VBN. E vou fazer a mesma coisa para o VCN. Estou montando ali a senoide. Ótimo, não vou fazer até o fim. Bom, vou ampliar um pouquinho mais aqui. Vou fazer até embaixo. Perfeito, tenho as 3 funções. O que a gente repara? Que no primeiro a fase inicial é 0, na segunda a fase eu coloquei aqui em radianos, então é 2,09, que dá 120 graus adiantado. E na outra dá menos 2,094, que é o menos 120 graus, ou seja, 120 graus atrasado. E aí a gente percebe que de fato, aqui começa na fase 0, o VB ele está adiantado em 120 graus, ele começa antes, e o VCN ele começa atrasado. Ótimo. Será que se eu somar nesse primeiro tempo, no tempo igual a zero, se eu somar VAN, VBN e VCN, dá zero? Dá. Eu somei aqui, eu fiz uma soma do C2 até o E2. Somei tudo e deu zero. Significa que se eu juntar nesse momento, juntando os 3 fios, os 3 condutores, eu tenho 0 volts. Agora vamos somar de novo, no tempo 1 milissegundo. Se eu somar o VAN, que é 55 positivo, o VBN, que é 120 positivo, então deu 175. E somar o VCN, que é menos 175, dá zero também. Olha que interessante, deu zero. E aqui, portanto, estou montando o condutor N, o neutro, para ver se ele vai realmente dar zero no circuito equilibrado. Vamos ver o de baixo. O de baixo, no tempo 2 milissegundos, o VAN tem 105 volts, o VBN tem 73 volts, então dá 178 e alguma coisa. E o VCN deu menos 178, então se somar os 3, dá zero também.
No segundo caso, o VAN deu 145, o VDN deu 18 e o VCN deu menos 164. Então, se eu somar aqui ponto a ponto em cada intervalo e somando, vai dar zero. Somei para tudo, ó. Ele dá um menos aqui porque é um valor muito pequeno, que é aquele erro de arredondamento que a gente tem. Mas que é essas pequenas falhas aqui. Mas isso não é nada demais, isso aqui é só um erro de arredondamento. O que eu quero provar para vocês é que realmente a tensão no neutro, se o circuito estiver equilibrado, é 0 volts. Um circuito equilibrado depende de vários fatores, inclusive das cargas que você coloca, porque quando você coloca as cargas, tem uma queda de tensão. Por isso que quando você vai fazer uma instalação elétrica, pedir ali para a concessionária uma instalação elétrica de uma residência ou de uma indústria, uma residência, né? Você tem que colocar a carga estimada, o quanto você vai consumir. Por quê? Para ele equilibrar dentro das 3 fases RST, ele tem ali a planilha das cargas, ele vai equilibrando as cargas e vai dizer para você se você vai se conectar na fase R, na fase S ou na fase T, para tentar ter o máximo possível de um circuito equilibrado. Só para vocês entenderem. A outra coisa que eu queria provar é o seguinte: isso num circuito em triângulo, aliás, em estrela. E o circuito triângulo, a gente está ligando 2 fases, né? Por exemplo, aqui o AC, a gente está ligando a fase AN e a fase NC. É isso que a gente está ligando. No AB, a gente está ligando a fase AN e BN. E na fase BC, a gente está ligando a fase PN e NC. Tem muita gente que fala assim, não, supondo, né, que uma tensão de fase, que hoje não é muito usual, mas o usual é 127, mas supondo uma tensão de fase, aliás, supondo uma tensão de linha de 220 volts, as pessoas chamam a tensão de fase de 110, né? Porque eles acham que um é o dobro do outro, mas não, essa relação não é o dobro. Por quê? Porque a gente não é só somar os valores eficazes. A gente tem que somar o valor dele, só que tem que considerar que eles estão em ângulos diferentes. Então, não é somar o valor de fase de um, o valor eficaz de um com o valor de fase do outro. Eles estão, em alguns momentos, um está positivo e o outro está negativo. Então, não é simples dessa forma. A relação entre a tensão de linha e a tensão de fase não é uma o dobro da outra. Uma é raiz de 3 vezes a outra. Então, aqui eu fiz essa diferença, eu calculei a tensão de linha, entre o A e o B. Eu fiz um menos o outro, porque a diferença de potencial é a diferença de tensão entre um condutor e o outro. Por exemplo, aqui, eu fiz o A, que vale 0, menos o B, 155, deu 155 volts. No segundo momento, o AN vale 55 e o BN vale 120. Portanto, um menos o outro dá menos 64. E assim, eu vou montando aqui, eu estou montando a minha senoide do lado da direita, onde eu tenho a tensão de linha. Olha que interessante. Quando eu faço a diferença de uma fase com a outra, eu também tenho uma senoide. Só que agora a tensão de pico ela é bem maior. Ela chegou aqui a 309 volts. E aqui o valor máximo deu 170. Então a gente vê que a relação entre elas não é o dobro, é uma relação raiz de 3. Por isso que a gente tem na tensão de fase o 127 e na tensão de linha a gente não tem o 254, que seria o dobro, a gente tem o 220. Aqui, ó, pronto, montei aqui
a nossa tensão de linha. Só para mostrar para vocês de onde que vem essa tensão de linha com uma tensão maior. Quando a gente quer exige maior potência, como o caso de um chuveiro elétrico, para não ter uma corrente muito alta, a gente aumenta a tensão. E aí, ao invés de fazer uma ligação de fase, entre fase e neutro, a gente liga as duas fases. Fase e fase, que é tensão de linha, e vai dar o 220 volts. Vou fazer a mesma coisa aqui para o VBC, que é a tensão de linha BC, também a mesma coisa. E o VAC, que é a mesma coisa. Está aqui feito, né? Lembrando que nesse caso, esse aqui eu errei alguma coisa, aqui ele, na equação, deixa eu ver que eu errei. Óbvio. É o E menos, o H não existe, né? É o E menos o A, porque é o VAC, é o C menos o A. Agora sim, deu 300 positivo e menos 300 negativo. Agora tá certo, beleza. Então, é só para explicar isso para vocês. É claro que aqui eu não coloquei o neutro porque, como vocês sabem, nesse tipo de ligação a gente não tem o neutro. Diferente da ligação estrela, que a gente tem um neutro quando a gente junta os três condutores. Tem mais uma simulação que eu quero fazer com vocês. É o seguinte, eu tinha falado do equilíbrio das cargas. Vamos desequilibrar. Vamos supor que uma das fases ela está sobrecarregada, então ela tem uma queda de tensão ali no transformador, ali no circuito. Vamos colocar isso aqui, colocar aqui que ela vai chegar a tensão de pico de 150 volts. E aí eu quero ver com vocês o que vai acontecer. Vamos lá, coloquei aqui 150. Tem o neutro. O neutro ele teria que ficar zero, né? Então mudei aqui a tensão VCN. Ao invés dela chegar no deixa eu ver se eu fiz certo, 150. Tá. Ao invés dela chegar igual aos outros, que chega no valor de 170 mais ou menos, 179, né, que a gente tinha visto, 179, ela está chegando no 150, o valor de pico. E aí a gente causa o desequilíbrio. A gente já pode ver que somando as três fases, as três fases nós temos algo diferente do que a gente tinha antes. A gente já não tem o neutro, o zero no neutro. A gente tem um comportamento senoidal. O neutro, que deveria ser neutro, que deveria ter 0 volts, ele tem uma tensão. Isso aí causa um distúrbio em todo o sistema. Então, significa que se eu ligar um equipamento entre uma fase e o neutro, a gente já não vai ter o 127. A gente pode ter valores diferentes, pode ter tanto mais quanto menos. Agora é um momento bem interessante, onde a gente fala da conexão estrela, triângulo e motores. Certamente, quem já mexeu com motores trifásicos já escutou esse termo. É uma forma de acionar motores, ou estrela, triângulo ou Y-delta. Algumas pessoas chamam de Y-delta, que é a mesma coisa. É uma forma mais simples de vocês acionarem motores com uma potência relativamente alta. Por quê? Quem já mexeu com o motor sabe que na partida é o momento que o motor consome mais energia, drena mais energia da rede. Pode chegar a 7, 8 vezes a corrente nominal dele, a corrente de operação normal. Por quê? Para tirar da inércia é mais difícil. Quando tem um corpo parado, você vai empurrá-lo, você faz uma força inicial no começo, conforme ele começa a se mover, aí fica mais fácil, né? Você vai empurrar um carro.
E o motor é a mesma coisa. Na corrente de partida é corrente maior para você tirar o motor da inércia. Só que quando a gente trabalha com motores de alta potência, isso pode causar prejuízos na rede, que é aquela queda de tensão que a gente observa. Quando dá uma partida em uma carga, a iluminação diminui, o computador oscila, a rede oscila. E para evitar isso, as pessoas é comum fazer a conexão estrela-triângulo. Mas como que é a conexão estrela-triângulo? Você vai mudar a posição da carga. Primeiro, você vai colocar a carga, os três polos do motor, tratando-se de um motor trifásico, no formato estrela. Porque no formato estrela você tem a tensão de fase apenas. Tem a tensão de fase. Então vamos supor aqui no caso, eu tenho uma tensão de 230 volts. Mas o motor, esses motores trifásicos, eles suportam dois valores de tensões. Então eles suportam, por exemplo, 230 e 400 volts. Ou seja, eu começo colocando uma tensão mais baixa no polo do motor. Se eu tenho uma tensão baixa, eu vou ter uma corrente mais baixa também. No caso aqui do exemplo, quando eu coloco uma tensão de 230 na ligação estrela, eu tenho 11,5 ampere. E aí eu diminuo a corrente de partida do motor e diminuo aquele distúrbio na rede inicial. Conforme o motor começa a ter uma rotação, aumentar a sua rotação, eu mudo, porque aí eu quero uma potência máxima do motor. Eu mudo para o formato de triângulo. Lembrando que o triângulo ele tem raiz de 3 vezes a tensão de fase. Portanto, se a fase era 230, agora eu tenho 400 volts aqui na fase, no polo do motor. Se eu tenho uma tensão maior, a corrente será maior. Portanto, eu vou estar submetendo o meu motor a uma potência maior. E aí evito aquele problema da corrente alta no início. É claro que a gente não faz isso manualmente, né? Você não vai ficar mexendo nos fios com o motor em funcionamento. Para isso você faz ali, usa um temporizador e as chaves contatoras que você faz. São duas chaves contatoras, você vai alternar entre uma e outra. Uma está ali colocando o motor numa ligação em estrela, depois de um certo tempo que você configura, baseado na sua carga e na velocidade que o motor atingir, aí a chave contatora vai lá e muda o motor para ligação em triângulo, colocando uma tensão maior e uma corrente maior. Essa explicação, é claro, quem vai falar sobre isso é o professor de máquinas. Então, quando vocês estiverem máquinas, uma das primeiras coisas que vocês farão é uma ligação em estrela-triângulo. Até agora eu falei das cargas em estrela e das cargas em triângulo, mas a fonte sempre estava em estrela. Também é possível colocar a fonte em triângulo? É raro. É raro esse tipo de ligação, mas é possível. Mas ele é tão raro que aí a gente nem chega a aprofundar. Por quê? Quando a gente tem uma fonte ligada em triângulo, é mais fácil para análise dela você converter, aliás, em estrela você converter, desculpa. Quando a gente tem uma fonte em triângulo, é mais fácil você converter a fonte para estrela. Como? A gente já viu, né? Conversão estrela-triângulo. Você muda a característica da impedância, muda os valores da impedância da carga. A gente fez uma aula exclusivamente sobre isso. Mas basicamente é para você transformar uma carga de triângulo para estrela. Você, você vai pegar e multiplicar por 3 a impedância da carga em estrela. É simples, dê uma olhada no vídeo, isso para uma carga balanceada. Para uma carga desbalanceada, tem lá a equação correta. Essa aqui é a abreviação apenas da equação. E como a gente calcula a potência em circuitos trifásicos? Em circuitos trifásicos, a gente calcula a potência ativa como vocês já estão acostumados. Como assim? Potência ativa é tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno da defasagem entre a tensão e a corrente. Extremamente simples.
Bom, professor, agora estamos tratando de circuito trifásico. Ok, então para o circuito trifásico você multiplica por 3 se for uma carga balanceada. Simples, 3 circuitos, multiplico por 3. Tensão eficaz, aliás, a tensão na carga, vezes a corrente na carga, vezes o cosseno de θ. Isso para a potência ativa. E aí, a partir disso, vocês conseguem calcular a potência reativa e a potência aparente também. Como que a gente mede a potência em um circuito trifásico? Existem dois métodos. Primeiro, vocês têm que ter em mente que o watímetro, ele nada mais é do que um amperímetro e um voltímetro em um mesmo equipamento. Ou seja, ele vai medir a corrente, obviamente, em série e a tensão em paralelo. Por mais que a figura aqui pareça complicada, aqui a gente tem um watímetro. Vou chamar de watímetro 1. Nesse watímetro, nós estamos medindo a corrente em série que vai passar pela carga e, ao mesmo tempo, estamos medindo a tensão em paralelo com a carga. Então, aqui a gente tem um watímetro, tudo isso aqui é um watímetro. Aqui nós temos outro watímetro e aqui temos outro watímetro. Isso para uma carga em estrela. É válido também para uma carga em triângulo. Em uma carga de triângulo, a gente utiliza os mesmos 3 watímetros para cada uma da carga em triângulo. Então, por mais que a figura pareça complicada, realmente a figura é complicada, o entendimento é relativamente simples. Nem sempre nós teremos acesso ao neutro, por exemplo, se pega um motor, você tem ali a caixa de ligação do motor, mas o neutro nem sempre está acessível. E como vocês fazem? Quando a gente não tem o neutro acessível, ao invés de a gente ligar ali cada watímetro no neutro que não está disponível, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ligar esse terminal do watímetro, podemos ligar todos entre si, formando o próprio neutro dos watímetros. Por quê? Esse watímetro está ligado na fase A, esse watímetro está ligado na fase B e esse watímetro está ligado na fase C. E a gente já viu que se o circuito está equilibrado, se a gente ligar o outro extremo da bobina em comum entre as 3 fases, nós temos o neutro. Dessa forma, a gente consegue medir a potência da carga sem acessar o neutro. Tudo isso para o método com 3 watímetros. O interessante é que a gente consegue medir com 2 watímetros também. E é importante que vocês prestem atenção, porque isso costuma cair em provas, concursos. Qual que é a ideia? A gente viu que a gente pode ligar os três watímetros em comum. Se vamos supor que ao invés de eu ligar esse ponto em comum e ligar esse ponto comum aqui, neutro, no ponto B, vejam o que vai acontecer. Esse watímetro A está ligado no ponto A e no ponto B. Esse watímetro aqui, C, está ligado no ponto C e no ponto B. E esse watímetro aqui, ele está ligado. Esse watímetro, ele está ligado no ponto B e está ligado no ponto B novamente, no mesmo local. Portanto, a tensão aqui vai ser 0 volts. Se a tensão aqui é 0 volts, ele não vai medir nenhuma potência. Com isso, eu consigo eliminar um watímetro e fazer a leitura do meu circuito sem nenhum prejuízo, utilizando apenas 2 watímetros. Posso ligar no ponto A, B ou C, tanto faz, mas eu consigo com isso eliminar um watímetro. É o que eu mostro aqui nesse método com 2 watímetros. Aqui eu tenho um watímetro, eu tenho outro watímetro, e eles estão ligados, os dois, ó, estão interligados e ligados no ponto B. Significa que o watímetro que eu deveria ter aqui ligado nesse ponto, ele é desprezível, ele não vai marcar nada.
A mesma coisa acontece se eu fizer na ligação estrela, né? Na ligação estrela tem um watímetro, o outro watímetro, eles estão interligados e ligados no ponto B. Portanto, o watímetro que mediria a potência aqui, ele vai medir 0 volts, logo ele pode ser desprezado. Por último, o resumo. E é aí que tem um ponto que eu quero conversar com vocês. É muito comum utilizarmos uma tabela para as pessoas utilizarem as equações adequadas para cada tipo de carga, para cada tipo de gerador. Então, temos para carga Y, temos todas essas equações, para carga delta, temos todas essas equações. Vocês que já me conhecem sabem que eu não sou muito favorável a isso. Eu acho que se vocês decorarem, daqui uma semana vocês vão esquecer. Por isso que eu enfatizo sempre durante a aula a necessidade de vocês entenderem o circuito, desenharem e aí vocês vão compreender. Na minha opinião, vocês não precisam decorar isso. Eu também disponibilizo a tabela. Na minha opinião, vocês precisam decorar isso aqui. Isso vocês precisam saber. E aí, quando vocês analisarem o circuito, vocês vão olhar se a carga recebe a tensão de linha, ou seja, duas tensões de fase, ou se na linha a corrente vai para uma fase e vai para outra, ou é dividida entre duas fases. E aí vocês vão saber se vocês vão multiplicar pela raiz de 3 ou dividir pela raiz de 3. Por isso, entender o circuito é muito melhor do que vocês tentarem decorar essa tabela ou qualquer outra coisa. O que eu acho que vocês precisam saber? Essa relação entre valores de linha e valores de fase. E saber, talvez, que se eu começo com tensão de fase com 0, menos 120, menos 240 graus, ou seja, se eu começo com a fase, uma das fases em 0, quando eu transformo para tensão de linha, uma das fases vai ser 30, a outra menos 90 e a outra menos 210, ou seja, elas continuam com uma defasagem de 120 graus, uma em relação à outra. Talvez só isso vocês precisem decorar. E a raiz de 3. Era isso que eu queria passar para vocês nesta aula. Agradeço de novo pela atenção e até a próxima.